Até mesmo eu assim, deixei de ser deputado federal para vir ser candidato a prefeito. Uma frase naquela época que Alckmin me falou, que terminou pesando muito para mim, é o seguinte: na política não se faz o que quer. Na política, cumpre-se o dever. Então, naquele momento, eu entendi que era meu dever ter sido candidato a prefeito de Vila Velha, como fui, de fato, e fui eleito prefeito de Vila Velha em 2016. Mas aquela passagem está muito assim viva na minha lembrança, essa frase que Geraldo Alckmin me falou. Vou pedir até para você repetir, vou pedir para você repetir essa frase. Essa frase que ele me disse: na política não se faz o que quer, na política cumpre-se o dever. Então, podia não ter sido da minha vontade ter sido candidato a prefeito, mas como era meu dever, minha obrigação, eu fui candidato e ganhei a eleição. Fui prefeito de Vila Velha. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que nós estamos pegando só a galera está chegando aí, nós estamos pegando esse cenário nacional, né, da política nacional e tal, não podemos perder a oportunidade de estar conversando esse assunto com o Max Filho, que é afiliado ao PSDB, que é um grande partido, mas foi um dos grandes partidos que conduziu o país durante 4 anos, está no cenário nacional e tem um diálogo muito próximo com Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin. Então, assim, tem muito a contribuir para a gente aqui no podcast e para você em casa em termos de conhecimentos gerais sobre política nacional, porque costumo falar sempre, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo aqui no podcast, e todo brasileiro se envolvesse com política, conhecesse política e se informasse de política igual se informa sobre futebol, aí seria outro. Você acha que o PSDB ele teve essa reduzida, como você falou que se transformou num partido nanico, devido ao quê? Eu vou dar minha opinião. Aí você vai me falar se procede ou não, estou equivocado ou não. A blindagem que fez com o Aécio Neves, eu vejo daqui de fora, que meio que rachou o partido, o Dória também. O Dória parecia muito ansioso, querendo ser presidente, e atropelando um pouco as coisas. Mas o principal, eu vejo que naquele período da Lava Jato, teve muita denúncia do Aécio Neves e algumas pessoas olhavam o PSDB como um partido fora disso tudo e tal, e de repente, pum, veio aquela denúncia do Aécio Neves e eles esperavam talvez uma outra postura e muita gente... E teve algumas pessoas do PSDB realmente uma postura diferente de uns e de outros e acabou o partido pagando por tudo aquilo que o foco foi no Aécio Neves na época. Denúncia. Não estou falando assim se foi verdade ou não foi, mas essas denúncias. Aí esse público do PSDB meio que migrou para outros partidos, principalmente o partido do Bolsonaro. Estou equivocado? Não, está correta. Sua leitura está corretíssima. O PSDB ele participou da Constituinte em 88, que numa linha muito próxima ao PT, porque a social-democracia europeia é o Estado social, né? Eu tenho essa visão, essa pegada, que é um pouco o que o PT também propõe. Então, o PSDB teve atuação na Constituinte um tanto quanto aliado ao PT. Então, era dessa linha de centro-esquerda, né? E depois, quando veio Fernando Henrique era senador, sempre teve uma boa relação com Lula, por exemplo. Hoje em dia a gente vê na campanha presidencial, o Lula cansou de mostrar a foto dele com o Fernando Henrique, desde a juventude dos dois, enfim. Mas quando o Fernando Mas Henrique... eles eram amigos. Quando o Fernando Henrique, eles estavam no mesmo campo democrático, Isso. da luta contra a ditadura militar na época. Exatamente. Né? Bom, mas quando o Fernando Henrique vira ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ele elabora o Plano Real e coloca de pé o Plano Real. Quer dizer, o Brasil vivia num contexto
de hiperinflação, era cultura inflacionária, estava no nosso dia a dia. E Fernando Henrique propõe, então, um plano real. O PT o que faz? Vota contra e aposta na volta da inflação. Fernando Henrique consegue estabilizar a economia e se lança candidato a presidente da República. Fernando Henrique ganhou aquela eleição no primeiro turno. Né? Eu lembro. No primeiro turno, em 94, estabilizando a economia. Uma coisa nunca vista naquela geração. R$1 tinha valor. Amigo, nunca vista. Ele ganhou a eleição. Naquela eleição se elege no Espírito Santo o governador Vitor Buarque do PT. Eu fui deputado estadual, fui eleito em 94 deputado estadual, acompanhei de perto. Veio a cúpula do PT ao Espírito Santo, pregando ao Vitor Buarque, não, Vitor, pode dar aumento de salário. O Estado estava pagando o salário em atraso, não estava com dinheiro para pagar o salário. Pode dar um aumento de salário que a inflação vai voltar. O governo do PT, o governo do Vitor Buarque do Espírito Santo, apostou na volta da inflação. Só que a inflação não voltou, amigo. Fernando Henrique conseguiu estabilizar a economia do Brasil. A inflação não voltou. Resultado, Vitor Buarque passou 4 anos pagando salário em atraso do funcionalismo. E, enfim, nunca mais se elegeu a mais nada. Mas, enfim. Então, o PT ficou patinando. Aí Fernando Henrique fez a reeleição, emendou a Constituição. Talvez o grande erro de Fernando Henrique tenha sido a reeleição. Porque até então a Constituição brasileira não permitia uma reeleição. Mas aí tudo bem, fez a reeleição, o que é que acontece? Fernando Henrique é reeleito no primeiro turno. Sempre contra Lula. Derrotou Lula 2 vezes no primeiro turno. Enfim, em 2002, já ao final do governo Fernando Henrique, o Lula foi eleito presidente da República. E foi um sucesso o seu primeiro governo, porque ele manteve a linha da economia do Fernando Henrique. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele fez uma carta aos brasileiros e manteve aquela linha. Pois não. Por que você... Antes a gente entrar na parte que ganhou para o Lula. Por que você acha que o Fernando Henrique não conseguiu eleger um indicado por ele? Vou fazer uma Porque ele saiu com uma... Por causa da max desvalorização do real. O Brasil precisou fazer a desvalorização do real. O real estava sobrevalorizado no câmbio internacional. E aquilo estava tendo um custo alto, ia quebrar o Brasil, e ele teve que fazer. E ele deixou para fazer isso depois da reeleição. Só o pessoal que Amigo, está entendendo, o povo não a desvalorização, perdoa. só para explicar para o pessoal que está em casa, essa desvalorização real... O real comprava $1. No começo ainda, pessoal, quem é mais novo... Passou 4 anos assim. O real valia mais que o dólar. Aí, para comprar $1, tinha que ter R$2. Então, é isso que ele está explicando. Mas, enfim. Mas eu acho também fadiga de material, etc. Mas o Lula, era a vez do Lula também. Aí você acha que isso atrapalhou politicamente a campanha dele, sim. a indicar ele? Não, eu acho que o candidato na sucessão do Fernando Henrique foi o Serra. Foi o Serra. José Tinha Serra, pouco carisma também, né? Cada eleição tem a sua história, né? O Lula estava fortalecido, né? Porque a rejeição do Fernando Henrique no final do mandato dele foi muito alto, foi assim, 89%, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas eu lembro que foi muito alto. E eu li também que essa questão que você falou a palavra aí que eu não consigo repetir, do real para o dólar. A max desvalorização. Isso, max desvalorização, que eu lembro que quando surgiu o dólar, o real era R$1,20. Para você comprar R$1, você tinha que ter $1,20. Ficou assim. Isso, durante o período e tal. E aí, as importações brasileiras que prejudicavam, né? O dólar, o real acima do dólar.
Não é isso? Mas, enfim. Né? E aí a questão da gasolina também, que eu acho que também impactou agora nesse governo, a questão da gasolina também subiu muito. E na época estava gasolina centavos de real. Mas talvez o insucesso eleitoral do Fernando Henrique na sua sucessão se deveu ao sucesso da condução da sua política econômica. Por que eu digo isso? Porque o Fernando Henrique, naquele período, quem diz isso não sou nem eu, é o economista Paul Krugman, que foi prêmio Nobel de Economia em 2008. Ele, no livro dele, ele diz o seguinte, olha, o México quebrou, a Argentina quebrou e a bola da vez era o Brasil. O Brasil ia quebrar. Só que Fernando Henrique, o que ele fez? Fez um acordo com o FMI. Foi. O Fundo Monetário Internacional. E aquele acordo blindou o Brasil de não enfrentar o que o México e a Argentina enfrentaram. Que a Argentina também é pareado com o E dólar. ele diz no seu livro, o Paul Krugman, que hoje em dia os mercados têm muito esse aspecto da imagem, né? Do psicológico da coisa. Né? Quando o Fernando Henrique fez a blindagem com o FMI, a crise passou por cima do Brasil. Não chegou no Brasil. Mas aquilo teve um custo político alto. Né? E a oposição explorou muito bem isso. Porque você falar que vai pegar dinheiro com o FMI te queima. Você está praticamente se entregando ao mercado financeiro internacional. Então, aquilo, exigências do internacionais. ponto de vista político, eleitoral, pode ter sido um desastre. Do ponto de vista macroeconômico, aquilo foi a salvação do Brasil. Mas o Brasil atravessou incólume aquele período. Enfim, veio o Lula e manteve a política econômica de Fernando Henrique. Ele fez uma carta ao povo brasileiro. Botou no Banco Central um cara que tinha terminado de se eleger deputado federal pelo PSDB. Henrique Meirelles, em 2002, se elegeu deputado federal pelo estado de Goiás no PSDB. Lula foi lá, pegou esse cara, botou esse cara no Banco Central. Então, o Lula fez o caminho correto no seu primeiro governo, que rendeu a ele a reeleição, enfim. Você acha que Henrique volta agora, Meirelles volta agora? Que a campanha do Meirelles 2018 depois vocês fazem aí as coisas erradas no chumbo, Meirelles. Você lembra? Não sei. Acho que não volta, não. A rejeição do Fernando Henrique em final de 99, setembro de 99, estava em 56%. 90, não, mas 2003, 2002. 2002, Fernando Henrique estava com... Pois é, mas esse 99... 42. Esse 1999, era o primeiro ano do segundo mandato dele. Ele foi eleito em 94, reeleito em 98. Olha como ele começa aí. Pela maxi desvalorização que aconteceu depois da eleição. O povo se sentiu traído. Junho de 2002, 26%. Mas enfim. Mas eu lembro que na época teve a questão das patentes, que o Serra era ministro da Saúde, conduziu muito bem isso daí. Serra fez um trabalho excepcional na saúde. Ele é economista, não era médico, mas fez o programa Genéricos, o fim da propaganda de cigarro, né? Essas coisas foram coisas importantes. O programa Saúde da Família foram conquistas importantíssimas. O Serra ajudou a colocar de pé no governo de Fernando Henrique. Então, assim, acho que o PSDB teve 8 anos com o Fernando Henrique à frente do governo. E nessa eleição, Fernando Henrique declarou apoio a Lula no segundo turno da eleição. Né? Primeiro turno, ele escamoteou um pouco, o PSDB não teve candidato. O PSDB teve uma guerra fratricida para a escolha do seu candidato a presidente. Teve o ex-governador de São Paulo, João Dória, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e teve o Arthur Virgílio, lá de Manaus, disputando a indicação. Foi. Então, assim, e o partido fez uma prévia, que depois não valeu. Enfim, o partido... É o único partido que faz prévia? Pois é, fez, que não valeu de nada. Terminou indicando a Mara Gabrilli para ser candidata a vice da Simone Tebet, né? Simone Tebet teve 4% dos votos e saiu até maior do que entrou, né? Mas, enfim, o PSDB, que sempre protagonizou as disputas com o PT, foi,
né, surgiu um elemento chamado Jair Bolsonaro, que pegou todo esse apoio antipetista que tem na sociedade brasileira, que é muito forte, ele conseguiu juntar tudo isso que antes votava no PSDB. Aqui Isso agora, aí. então o PSDB nessa eleição foi tratado pelo eleitor do Lula como sendo golpista, porque nós votamos no impeachment da Dilma. Eu votei no impeachment da Dilma. Eu fui deputado federal, votei a favor do impeachment da Dilma. Então, o eleitor Aí, pessoal, do vocês Lula, falam que eu só tá petista aqui, ó. O eleitor o do pessoal aqui Lula. que votou no impeachment da Dilma. Não, eu votei, não fiz aquela papagaiada, não, né? Não, porque o pessoal lá que só traz. O pessoal traz assim, pô, desculpa, você vai levar um. seriedade, Só levou petista lá, leva alguém que não é do com PT. seriedade, enfim. PSDB, gente. Então o eleitor do Lula, né? Pro eleitor do Lula, o cara do PSDB é golpista. E pro eleitor do Bolsonaro, o cara do PSDB é comunista. Então, o partido ficou. Eu costumo usar a expressão. A pessoa, se você veio com a camisa vermelha aqui Essas hoje. duas placas tectônicas, né? A placa do Lula e a placa do Bolsonaro, são duas placas tectônicas. O PSDB está no meio, mas no meio de placa tectônica é lugar de vendavais e furacões e terremotos, entendeu? Você acha que tem um primo meu, Lloyd, lá de São Gabriel da Palha, um abraço pro Lloyd. Ele era, rapaz, PSDB, e fez campanha pro Aécio, agora Bolsonaro, faz campanha Bolsonaro. É o antipetismo, né? Que é muito forte no Brasil. Representou 49% dessa eleição. Claro que hoje também há um antibolsonarismo Muito que é forte. forte também. Acho que não sei, pela verborragia do Bolsonaro, sei lá, seu comportamento, muitas vezes. Há uma rejeição grande também, né? E quem está no poder também, porque assim, quem está no poder, quem está sentado na cabeceira termina pagando a conta, né? Bolsonaro pagou a conta desse período difícil também. Né? Eu acredito que sim, que a gente pegou uma crise que começou em 2008, começou a soprar aqui em 2013, 2014, só que ela foi potencializada muito pela crise política. A crise política que o Eduardo Cunha travou ali na Câmara de Deputados potencializou uma crise que talvez o povo brasileiro pagou muito caro. E a mídia, o que o Moro fez para se projetar politicamente, mediaticamente, quebrou muitas empresas e levou a um desemprego muito grande. Vamos ver o chat aqui, as pessoas perguntando? Bora lá. Vamos lá. Primeiro o Tiagão do Ibis puxando minha orelha, por que com ele desliguei o ar-condicionado e com você estava com o ar-condicionado ligado? Desligou também. Desligou também. Ó, Mesmo tratamento, hein? só lembrando que o meu dia não rolou bolinho. Não rolou bolinho, Tiagão, não, Grilo? Rolou bolinho, rolou. Tá bom aqui, Thiago Henrique, forte abraço, Scooby. Estão. Meu presidente ser eleito, já votei muito nesse partido. Jorge Augusto Stein, falando que já votou muito no PSDB. Neucimar Fernandes, tem a possibilidade de trazer essa frase para o futuro 2024? Diga aí, Max, tem possibilidade de trazer esta frase para o futuro? Diga aí, Max. Eu acho que era a frase... Deve ser a frase do Geraldo Alckmin, Isso, né? deve ser a frase do Geraldo Alckmin. Mário Dete Brandão. Por que não cumpriu principalmente com o povo sofrido de Cobilândia? Pessoal de Cobilândia, depois nós vamos entrar nesse assunto. Ari Max. Conhece a Ari Max? Vocês, como cristãos, qual a sua visão da igreja se envolver tanto nas eleições? Você acha que a credibilidade das igrejas diminuiu devido a isso? Pergunta interessante, né? Agora, acho que sim. A igreja não pode ter partido, né? Eu acho que a igreja, as pessoas que são membros da igreja, têm as suas percepções políticas as mais variadas, né? O que nos une é muito maior do que aquilo que nos afasta, né?
Acho que a igreja não pode ter partido político. A gente viu muitas lideranças, né, religiosas tomando partido nessa eleição, né? Eu não gosto de ver o púlpito transformado em palanque eleitoral. Acho que tudo tem seu lugar. Agora, o púlpito é um lugar sagrado onde a palavra de Deus tem que ser exposta, porque ali não é um partido político, ali é a casa de Deus, é um lugar de oração, né? Jesus, quando quiseram transformar o templo em lugar de comércio, lugar de alguma outra coisa qualquer, ele expulsou os vendilhões do templo, e a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, todos são bem-vindos à casa de Deus, né? Não tem que professar a filiação partidária a esse ou aquele partido, não. Né? Deus se agrada daquele que é contrito de coração, que se aproxima dele, né? E nós não podemos colocar pedra de tropeço no caminho de quem queira se aproximar na casa de Deus. Então, concordo plenamente com esse sentimento de que a igreja não pode ter partido. Ari Max está respondendo a pergunta do Ari Max. Vou só repetir para quem chegou agora. Qual a sua visão da igreja envolver tanto essas eleições? Você acha que a credibilidade da igreja diminuiu? Eu vou falar para você sinceramente. Uma pesquisa, ela fala que as pessoas que estão buscando fazer os seus cultos em casa aumentou muito devido a esse tipo de comportamento. A minha opinião, sou totalmente contra. Sou radicalmente contra pregação, falar de política dentro de igreja. Tem igreja que virou, comitê eleitoral. Comitê eleitoral. E eu digo mais a você, Scooby. Eu sou cristão, eu participo de uma comunidade, né? Todos sabem disso. Quanto mais a liderança religiosa utilizava o púlpito para fazer sua pregação política, partidária, eleitoral, mais o povo se impacientava com aquilo e decidia votar contra o candidato que estava sendo prestigiado naquele púlpito. Você já viu isso? Muita gente votou contra o candidato que estava sendo defendido no púlpito, porque estava votando contra essa utilização despudorada do púlpito sagrado para fazer pregação de candidato A ou candidato B. Muita gente votou para derrotar o candidato do fulano de tal, do pastor fulano, do padre fulano. Muita gente do banco votou contra. Verdade. E aí o voto é secreto. Na sua expressão do que você pensa, que está no seu coração, você vai lá e dá o seu voto para manifestar o seu sentimento. Então, assim, os púlpitos foram muito utilizados em favor do candidato Bolsonaro. Uhum. Né? É verdade que pode ter acontecido o contrário também, mas o que a gente eu vi mais uma forma de o que a gente viu nas igrejas evangélicas, de forma geral, em muitos púlpitos, foi a pregação, né, em defesa do candidato oficial. Pois eu estou dizendo a vocês, muita gente do banco da igreja votou em Lula para derrotar essa pregação, essa utilização indevida do púlpito da igreja para a pregação de candidatos. Então eu vi isso acontecer. E não foi à toa que o Lula terminou ganhando a eleição. Acho que eu vi um artigo de um cristão, acho interessante, porque ele falou o seguinte: a grande derrotada nessa eleição foi a igreja evangélica. E ele diz mais: independente do resultado da eleição, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, a grande derrotada teria sido a igreja evangélica, que permitiu a utilização dos seus púlpitos para pregação partidária eleitoral. Pouco. Não, eu achei que muito razoável. Tipicamente capixaba. Pouco. Eu acho. O artigo foi muito feliz, eu acho que foi isso mesmo. Pouco. Está certíssimo. O Não Jorge só a Augusto igreja Assistente elogiou aqui, ó. Igreja Nisso, católica, Max tem razão. Também. Nisso, Max tem razão.
Ó, Jorge Augusto fala aqui, ó, começava a falar de política com viés, eu já mudava de canal, entendeu? Já mudava um canal e tal. Tem um YouTube, um comediante que ele é evangélico, muito engraçado. E ele, bolsonarista, fez uma live chorando e eu acompanhei a live dele. O cara foi cirúrgico em uma fala dele. Antigamente, quando... A minha esposa que sabe o nome dele, não lembrei aqui agora, não. Quando os profetas iam até o rei, eles iam para chamar a atenção, para apontar o erro. Hoje os pastores só vão lá para conversar com o Bolsonaro para pedir cargo e passar a mão na cabeça dele. Foi a fala desse comediante conhecido nacionalmente. E ele fala, Bolsonaro perdeu por causa de vocês. Porque em vez de vocês ir lá, falar o que é verdade, falar o que realmente estava errando, vocês não tinham coragem de falar e ia passar a mão na cabeça dele e de cargo. E não são todos também. Não, né? é lógico, lógico. Mas enfim, Os que apareceram foram esses. Nós vimos muito disso, eu acho que, né? Eles têm que fazer uma reavaliação disso. Verdade, verdade. Eu passei por muito constrangimento dessa natureza, então, assim, eu vivi de perto isso e eu acho que nós temos que prezar separar as coisas, como né? ambiente de pregação da palavra de Deus, do Evangelho, da graça de Deus, enfim, acho que é uma coisa muito séria demais. Não pode ser banalizada. Porque eleição, a igreja não pode ter partido político, né? A igreja não tem partido, a igreja não pode ter partido. Verdade, verdade. O pessoal da direita sempre pregou a escola sem partido. Nós temos que pegar agora a igreja sem partido. A igreja sem partido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se intitula uma pessoa de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita? Se você falar assim, não, eu sou tal, o que você se enxerga desse cenário político? Olha só, se você falar, olha, eu, por exemplo, defendo... Em alguns pontos eu sou isso, em alguns pontos eu sou aquilo. Defendo a causa social e tal. Então, por exemplo, se eu estivesse no Congresso Nacional e viesse a pauta da legalização do aborto, eu votaria contra. Você me diria, você é de direita. Mas se viesse a pauta da legalização do jogo no Brasil, eu votaria contra. Você me diria, você é de esquerda. Enfim, eu acho que tanto a igreja, a direita quanto a esquerda, tem aspectos positivos, né? Na economia, eu sou mais na linha liberal da economia, no sentido de estimular o empreendedorismo, né? A livre iniciativa e tal. Eu fui prefeito de Vila Velha, fiz uma PPP, uma parceria público-privada, contratando na Bolsa de São Paulo, Valores de São Paulo, a PPP da iluminação e tal. Então, assim, eu tenho mais esse viés mais liberal na economia. Mais um cafezinho? Mas na questão da proteção dos direitos do trabalhador, né? Aí nós temos também essa linha mais, digamos assim, social, na política social. Então, assim, a gente tem aspectos que a gente valoriza. Não dá para mencionar, não é? Teria que uma lista. Nessas duas áreas, entendeu? Eu sou, sobretudo, um homem de convicções, né? E as minhas convicções me fazem ter posições. Posicionamentos. Né? Nos diversos assuntos. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembrei agora da Irine Lopes, que foi lá com ela assim. Mas, Irine, deixa eu fazer uma pergunta. Você está me fazendo pergunta desde a hora que eu cheguei aqui, Scooby. Ai, ai. Max, eu achei assim, que você fez uma abordagem muito bacana sobre a questão do Alckmin, a linha dele de fidelidade. Eu acho assim, que muita gente tem essa pergunta, né? Como é que vai ser o governo Ele não vai ser Alckmin? um Temer na vida Não, do Lula. Eu acho assim que muito bacana o que você falou. A gente fez um panorama muito, muito legal sobre o cenário nacional.
eu achei que você falou sobre PSDB. É difícil você encontrar alguém que assuma a redução do PSDB. Eu fui deputado federal no PSDB, o partido tinha eleito 54 deputados. Elegeu 13 nessa agora. 13. Acho que é um número que Né? fala muita Assim, coisa. acho que assumir certas coisas sendo presidente do partido em Vila Velha ou no estado? Não sou presidente do Não, partido, mas só foi, sou não foi? afiliado. Mas não foi um período presidente do partido do PSDB em Fui, Vila de Velha? Vila Velha, fui. Vila Velha, né? O Tiagão chamou minha atenção aqui. Lele, eu também sou eu também sou filiado ao PSDB, o líder comunitário lá do IBS que esteve aqui. Vamos fazer uma abordagem agora sobre o cenário capixaba? Bora? Como que você... Eu acho que se a gente perguntar como é que foi a eleição do Casagrande e do Manato, a gente vai voltar naquela polarização, né? Não tocar nisso. Como que você enxerga que vai ser esses 4 anos de governo Casagrande no Espírito Santo? Qual a sua visão pela tendência da política que está sendo conduzida? Olha, Scooby, é difícil você Difícil, fazer uma né? previsão, né? Acho que o Renato tem muita experiência, né? Política, administrativa. Acho que ele fez um bom trabalho no Estado, né? Apesar dele ter corrido um risco grande, como de fato correu nessa última eleição. Vai para um terceiro mandato, né? Então, assim, pode ser que comece a dar uma certa fadiga material. Mas torço para que vá bem, né? Acho que o Ricardo Ferraz é uma pessoa também, assim como o Alckmin para o Lula, o Ricardo é um perfil mais redondo em relação ao empresariado, né? O capixaba, acho que vai dar esse verniz ao governo Casagrande III, né? Casagrande Verniz III. mais, assim, mais favorável ao empresariado. Mas começa a repetir os nomes, né, que já tiveram no secretariado. Acho que não vai ter muita surpresa, né? Não vai ter muita surpresa. Eu acho que a relação com o próprio governo do presidente Lula tende a ser uma relação mais próxima do Também que foi acho. com o Recurso presidente para o Estado, alguma coisa. Bolsonaro, né? Até pela posição política mais à esquerda do Casagrande, né? Do Partido Socialista e tal, enfim. Então, torcer que vá bem. O nome do comediante, Jonathan Nemer. Jonathan Nemer, o comediante, você esqueceu o nome, né? Deixa eu ver se a Mel mandou para mim aqui. Jonathan Foi ela que mandou? Pronto, resolvido. Resolvido. Max, vamos falar do Max agora, político. A gente falou muito da sua carreira. Achei bacana, não imaginava você trabalhava em um TRT. Alguém tinha falado que era Tribunal de Contas. Mas não, TRT. Quem é do Tribunal de Contas é minha esposa. É concursada lá. Entendi. Vamos falar Max. Você disputou a eleição agora com o Max para deputado federal, né? Deputado federal. E quais são as suas projeções, quais são as suas intenções na carreira política do Max? O que você pretende? Você agora voltou, né, para o TRT. O Max agora vai fazer isso. Eu pretendo politicamente fazer isso. Fala assim para as pessoas que estão nos acompanhando. Quais são os seus projetos para o futuro? Olha, Scooby, eu estou assim, focado na retomada da minha carreira lá no Tribunal do Trabalho, né? Eu tive, assim, várias licenças para exercer mandatos eletivos, né? Fui deputado, fui prefeito por 3 vezes nesse período que eu sou servidor do TRT, e em diversos momentos eu deixei de acompanhar a minha carreira no TRT. Acho que eu estou agora mais focado no desenvolvimento da minha carreira no TRT, né? Muitos colegas terminam incorporando certas vantagens, etc. Eu passei ao largo disso tudo, eu fiquei muito afastado do TRT, então minha cabeça agora é desenvolver mais a minha carreira junto ao TRT da 17ª região. É o que o pessoal às vezes não compreende, por exemplo, igual o sindicalista. O sindicalista ele tá no sindicato, ele também, as outras
promoções que vão passando ali na empresa, não pega nada. Isso aí. Você também, quando está na sua carreira política, como servidor, como prefeito de Vila Velha, ou deputado, tudo que for passando ali, se você tivesse uma projeção X, você perde. Quando você volta, não tem como recuperar mais, não. Certas posições que você termina não trazendo para a sua carreira ao longo da sua vida. Né? Que você pode. Outros colegas vão levar até para aposentadoria. Isso aí. Não é o meu caso, enfim. Mas eu tenho que retomar um pouco essa minha vida no TRT. Meu foco tem sido esse. O seu pai preparou você. A gente vê isso, né, para seguir a carreira política, que ele é governador do estado. Meu pai foi um grande exemplo, né? Muito. Eu acho que não tem. Ele inspira muitas pessoas, né? A gente vê isso em todo o estado. Ele entra como um dos grandes nomes, né, do cenário político capixaba. O Espírito Santo, e não só a mim, mas sem dúvida foi uma grande escola para muita gente, eu inclusive. Tem muita gente que quando passa na rua pergunta por... Muita gente, claro, no estado inteiro, né? No estado inteiro. Né? Meu pai deixou um grande legado, né? Foi governador 4 anos, tem projetos dele no governo do estado que estão de pé até hoje. O projeto Transcol foi implantado pelo governo Marcos Mauro, né? A terceira ponte concluída também por ele. Deixou legados importantíssimos na vida do Espírito Santo, apesar de uma única passagem à frente do estado do Espírito Santo. Ele foi governador por um mandato? Por um mandato. Na época também, eu acho que ele podia se reeleger nesse período. Não podia. Não podia. Você falou até do Fernando Henrique. É muito difícil ser prefeito de uma cidade igual Vila Velha? Olha, desculpe, depende da circunstância, né? Nós tivemos um prefeito em Vila Velha, o Vasquinho. O Vasquinho dizia o seguinte: prefeito de Vitória é candidato a mocinho, prefeito de Cariacica é candidato a bandido. Aí perguntaram a Vasco: e prefeito de Vila Velha, Vasco? Prefeito de Vila Velha é candidato a meio bandido. Porque você tem assim uma população sofisticada em Vila Velha, que te compara com o padrão de serviço da cidade de Vitória, mas muitas vezes não compreende que a receita de Vila Velha é mais para a receita de Cariacica do que para Vitória. Enfim, e depende do tempo também, né? Como você pegou do seu antecessor, isso também tem, né, determinante, né? Por exemplo, eu enfrentei 4 situações de emergência em um estado de calamidade pública, né? Das chuvas, não tínhamos essas estações de bombeamento que o Estado está entregando agora, que eu pude participar desse acordo quando o prefeito foi que viabilizou essas obras. Então, é difícil você, por exemplo, eu me lembro que em 2019 e para 2020, o ano até da eleição municipal, nós enfrentamos mais uma enchente. Então, quantas vezes eu entrei nos bairros de Vila Velha de barco? Enquanto outros foram para Disney, né? Ou em cima de um caminhão, de uma bolé de caminhão, enfim. E é difícil. Eu enfrentei várias enchentes. E a primeira enchente eu enfrentei em 2004, né? Na cadeira de prefeito de Vila Velha. Hoje, a calha que está sendo construída ali no Canal Marinho começa a dar um bom resultado. Em Cobilândia, Jardim Marilândia e Alvorada. Mas começa a deixar água em Viana, porque as águas de Viana e Cariacica, elas escoam por Cobilândia, pelo Canal Marinho. O Canal Marinho foi uma construção dos jesuítas, porque tem o Rio Marinho, que é o contorno de Vila Velha com Cariacica, que tem um traçado, ele vem assim, serpenteando, né? E tem um Canal Marinho, que é um canal retificado, retilíneo, que foi construído pelos jesuítas, amigo. E aí tem um dique, que tem uma adutora da Cesam, um cano dessa largura, que fica ali enterrado naquele dique,
e que o Estado agora está construindo as estações de bombeamento ali e colocou o DIC para ser competente, ou seja, o DIC está funcionando. A água não está vindo para Cobilândia, está ficando em Viana, está ficando em Cariacica, está ficando em Nova Cobilândia, Nova América, Vasco da Gama, Sotelândia, enfim, começa a dar resultado. É verdade que a estação de bombeamento do Rio Marim foi inaugurada no último sábado. Há uma expectativa grande de que essa estação possa, inclusive, regular o nível da maré. Então, há uma expectativa de que funcione de forma competente para toda a região, não somente Cobilândia, Jardim Marilândia e Alvorada, mas também para Sotelândia, para Nova Cobilândia, Nova América, Vasco da Gama e também para Viana. Então, assim, foi sempre um assunto metropolitano, mas muitas vezes a mídia, às vezes até cumprindo um papel muito favorável a quem estava no governo do Estado, procurava deixar no colo do prefeito de Vila Velha. Eu fui prefeito por 3 oportunidades, 3 mandatos, que esse problema ficou só no meu colo, do ponto de vista da mídia estadual, da grande mídia, né? Mas é um problema metropolitano, né? Alagava Cobilândia para as águas que vinham de Viana e Cariacica. Você acha um pouco injustiçado em relação a isso? Não. A mídia, por exemplo, mas também, por exemplo, Mas o Delcimar foi uma vez só. É como funciona. Por exemplo, o maior anunciante da mídia capixaba é o governo do Estado. Então, eu fui de uma linha de oposição ao governo do Estado, e aí sobrava para mim as porradas que o Estado orquestrava. Tem algumas passagens clássicas nesse assunto, né? Me lembro, por exemplo, quando uma matéria de uma grande mídia capixaba sobre a obra da Darli Santos. A Darli Santos foi feita sem iluminação. Aí foi feita uma matéria ao vivo, eu fui lá, foi chamado o representante do Estado, foi lá também. Aí a moça do Estado falou, a obra foi feita, mas a iluminação é responsabilidade da prefeitura. Aí me chamaram, estava ao vivo, eu falei, olha, o Estado foi fazer a obra da Darli Santos e nós pedimos que fosse feita em convênio com a prefeitura, como determina a Constituição Estadual. O Estado não quis fazer em convênio, fez sozinho a obra foi feita, sem iluminação. O Estado fez a obra, não fez a iluminação. Aí voltou para a menina que estava representando o Estado. Ela falou, não, o prefeito não pediu para fazer em convênio, não. Aí voltou para mim. Aí eu peguei o ofício, aqui está o ofício que eu pedi para fazer essa obra em convênio com o Estado. A obra da rodovia Darli Santos. Aí, naquele momento, eu ganhei o debate. Provei que eu tinha pedido. No dia seguinte, outra matéria, do mesmo canal, a mesma emissora, mostrando o ofício que eu tinha feito. O ofício, aí contou a história, o prefeito falou que pediu para fazer em convênio, mas o ofício do prefeito não fala nada de iluminação. Quer dizer, eu tinha vencido o debate ali, mas não podia vencer porque o maior anunciante não era na prefeitura, era o Estado. Então, você tem que botar ali iluminação, rede de esgoto, isso aqui não. Em conjunto é conjunto. Eu sei, mas aí, outro episódio. Eu fui dar entrevista falando do início da obra de recuperação da Lindenberg. Isso era 2008. Em outra emissora, não vem ao caso aqui, em outra emissora. Aí falei sobre o início da obra da Lindenberg e tal, começando o primeiro trecho da Lindenberg, entre Cobilândia e o Atacadão hoje. O primeiro trecho foi feito ali. Bom, começamos em 2008. A prefeitura fez o projeto e o Estado estava começando a obra por aquele trecho. Aí falei da Lindenberg. Naquela semana, o governo do Estado tinha anunciado a construção da 4ª ponte, ligando Vila Velha a Vitória. Aí me perguntaram, prefeito, e a 4ª ponte e tal? Eu falei, olha, espero que não seja uma cortina de fumaça para esconder a falta de investimento na mobilidade urbana da Grande Vitória. Rapaz, uma segunda-feira de manhã isso. Naquele mesmo dia, teve uma senhora de 75 anos que morreu assassinada aqui no antigo Banco Nacional,
um tiro de escopeta no centro de Vila Velha, onde funciona hoje a Casa e Vídeo. Aí, naquela mesma semana, eu fui chamado ao mesmo programa, na sexta-feira. Eu fui na segunda, voltei na sexta para falar de violência em Vila Velha. Quando eu retornei ao programa, a jornalista foi muito sincera comigo. Prefeito, o senhor falou de cortina de fumaça, o governo do Estado não gostou. Então, o senhor vai dar entrevista no primeiro bloco, que é para dar tempo deles responderem o senhor no ar. Eu achei de espontaneidade essa repórter. Bacana. Fenomenal, né? Então, quer dizer, eu só podia falar no primeiro bloco, porque se eu falasse de cortina de fumaça, o governo ia dar a resposta no mesmo dia, no mesmo programa, né? E, de fato, amigo, se você pegar essa entrevista minha que eu dei em 2008, eu falei que aquele anúncio da quarta ponte era uma cortina de fumaça. Amigo, nós estamos em 2022. Cadê a quarta ponte? Não satisfeito, além de anunciar a quarta ponte, anunciaram um túnel. Ligando Vila Velha. Amigo. O túnel para sair ali de Bento Ferreira, no Dom Bosco então, ali. Muitas vezes, eu fui, por assim dizer, o portador da notícia. Eu contestava essas coisas. E era o prefeito da cidade contestando. O governo na época era quem? Deixa pra lá. 2008. Pesquisa aí que eu quero ver agora. Mas você tinha, o pessoal, a gente que é eleitor comum, que no dia a dia e tal, o pessoal falava muito que você brigava com o governador. Na época era o... Eu fui prefeito em 2000. Hã? Não entendi. Não, o governo do Estado. Governo do Estado. O pessoal falava assim que não via recurso para Vila Velha, porque você brigava com pela Tung. Eu tinha que aplaudir, então. Entendeu? Quarta ponte. Vai sair a quarta ponte. Eu tinha que aplaudir, né? Não vai sair a quarta ponte. Eu tenho certeza que vai sair a quarta ponte. Eu não sou disso. Aí o pessoal falava assim. Não sou disso. Não está vindo recurso para Vila Velha, porque o Max Filho brigou com o Paulo tá Artung. dizendo que não vai vir quarta ponte. E o dinheiro que ele tem, ele investe em colégio. Era o que a gente ouvia. Vila Velha precisou muito. Vila Velha tem pouca arrecadação. Max Filho brigou com o Paulo Artung, aí Paulo Artung de pirraça não manda dinheiro para Vila Velha, e o dinheiro que o Max Filho tem, ele investe em saúde e educação. E por isso tem muita creche ainda por aí. Isso aí. Era isso mesmo? Não, olha só. Quando o prefeito vai contra o governador cria essa birra, esse de Belém? Não é isso, não. Eu fui prefeito e meu pai foi candidato a governador em 2002. 2000 quanto? 2002. Que eu tenho um probleminha de audição. E o Paulo Artung era candidato a governador. O Paulo tinha participado da minha eleição de prefeito em 2000. Mas meu pai virou candidato a governador e nem ia ficar contra meu pai. Apoiei meu pai. Lógico. Mas isso na sua cabeça é lógico. Na cabeça de Paulo Artung, não. Ele queria que eu apoiasse ele, Paulo Artung, e ficasse contra meu pai. Eu falei, amigo, tem coisa que precede, né? Um filho tem que honrar pai e mãe. A minha Bíblia está escrito isso. Se na Bíblia dele está escrito outra coisa, é problema dele. Mas na minha Bíblia está escrito isso. O filho tem que honrar pai e mãe. Então, fiquei com meu pai, amigo. Me custou a amizade do governador. Paciência. Eu não vou para agradar homens, agir na contramão da vontade de Deus. Espera aí, não. A quem, né, convém agradar em primeiro lugar? A Deus ou aos homens? Né? A Bíblia responde isso. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, assim, paciência. Você vai contar com compreensão, paciência. Você vai fazer o que é certo. Pô, era para ele ver isso até como uma forma honrosa, não? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Nós temos que fazer aquilo que é certo e não aquilo que dá certo. O que dá certo é o que pode produzir um resultado no imaginário das pessoas
que, né, do ponto de vista do desempenho, da performance, pode parecer melhor, mas às vezes não é o certo a ser feito. Você tem que fazer aquilo que é certo fazer. Então, assim, paciência. Entendi. Então, Nem sempre você vai ser compreendido, mas se você quiser ser compreendido na vida pública em todos os momentos, se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. isso é verdade. Então, assim, Isso é verdade. eu Tanto cumpri que- meu papel e me desempenhei de forma leal e fiel ao povo que me elegeu. Eu conheço um colega meu, que ele era biólogo, viveiro municipal de Vila Velha. Um abraço pro Neto. Ele falava muito bem de você. na Querido administração. amigo, servidor de carreira da prefeitura, servidor dedicado, servidor exemplar, fiscal, né, de posturas do município, Neto. Trabalhou muito tempo no viveiro municipal de Vila Velha. Isso, viveiro municipal de Vila Velha. Mas tá bom, Scooby. Obrigado. O papo vai ter que horas aqui. Que eu Bom, cheguei em casa, eu não cheguei em casa, eu estou Ei, sendo esperado para o aqui- jantar ainda, velho. Aqui é o seguinte, o papo vai até o convidado, Ai, o convidado terminar. O convidado vai falar assim, ó, tem que beleza. ficar... Faltou falar de que aí, meu chefe? Olha, nós estamos falando para o seguinte, hoje, a principal deficiência hoje Vila Velha seria o quê? Arrecadação e o que fazer para poder Vila Velha atrair mais empreendimento de forma sustentável. Isso. Eu acho que a sua pergunta foi perfeita. Porque não queremos crescer a qualquer preço, né? Nós temos atributos naturais que têm que ser preservados, nós temos uma qualidade de vida que é uma coisa impagável. Então, essas coisas têm que ser valorizadas. Então, é assim, nós não queremos que venham empresas poluentes, não queremos que venham empresas que venham contaminar o nosso lençol freático, que venham acabar com a nossa qualidade de vida. Tem gente que fala, Vila Velha é cidade dormitório, mas que bom que é cidade dormitório também, porque as pessoas gostam de morar aqui, de viver aqui, de dormir aqui, de ter sua família aqui. Então, queremos o crescimento? Queremos. Né? E nós trabalhamos muito bem isso. Trouxemos muitas empresas para nós. Eu sempre deixei a Vila Velha melhor que eu recebi. Sempre deixei com mais recursos do que quando eu recebi. Sempre deixei com mais empresas do que quando eu recebi. Então, por exemplo, tem uma empresa que patrocinava o Flamengo, a Benevix, veio para Vila Velha, uma empresa que administra vários planos de saúde. Ela veio para Vila Velha. Então, quer dizer, é uma empresa, é uma indústria não poluente, que você tem ali massa cinzenta, gente que trabalhando. Né? O que é o Vale do Silício lá na Califórnia? São empresas de tecnologia, empresas que não poluem, que geram empregos de qualidade. Né? Vila Velha, por exemplo, a Autoglass é uma grande empresa em Vila Velha, é a maior empregadora de Vila Velha, não é mais a Garoto, é a Autoglass, é uma empresa de prestação de serviço. Então, você tem que gerar essa ambiência, você tem que ter estabilidade institucional, você tem que dar segurança jurídica à pessoa que decide investir em Vila Velha. Então, foi isso que a gente trouxe para Vila Velha. Então, sempre deixamos um PDM, a cidade organizada, com leis claras, né? Com regra do jogo definida, isso que dá confiança em empreendedor, né? De investir na cidade. E sempre Vila Velha liderou, enquanto eu fui prefeito, geração de emprego e renda e organização de empresas. Então, assim, é importante que a gente atraia essas empresas que venham crescer de forma compatível com a nossa qualidade de vida e compatível com a sustentabilidade ambiental, de forma a preservar os nossos atributos naturais. O que falta para Vila Velha? Vou falar especificamente daquela região das Lagoas do Vale Encantado. O que falta para ali se tornar um grande Central Park de Vila Velha? Não porque da grande Vitória. Porque ali você tem lagoas, ali você tem jacaré, capivara. Inclusive o Neto, ele falou comigo uma vez que ali tem um passarinho que ele come o escargot, que é uma praga hoje.
né, que soltaram, veio lá da Conchichina, e o pessoal, para ser iguaria aqui, o pessoal viu que não prestava, pegou, abandonou em qualquer lugar, hoje é uma praga. E ali tem um passarinho que vai nele, tuc, 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 quebra aquele negócio, né, o casulo, e come o bicho. E é uma app, uma área privada, tudo bem, é uma app que está só sendo fatiado. Fatia de um lado, fatia do outro, vai reduzindo e tal. O que falta para o Estado ou o município indenizar o dono, desapropriar, indenizar o dono e fazer ali um grande parque onde as pessoas possam fazer piquenique, caminhada, bicicleta, preservar aquela região? O que falta para aquilo dali se tornar, esse sonho se tornar uma realidade? Que é o sonho dos moradores ali e tal, que conhecem aquela região. Você conhece bastante também. Ali é onde nasce o rio Aribiri, né? Ali nos fundos do Atacadão, ali nasce o rio Aribiri, que atravessa a Lindenberg e sai na ilha de Santa Rita, na ilha do 1º de Maio, ali na Ilha da Conceição, né? Eu acho que o que falta ali é definir o mapa, definir essa poligonal de intervenção, porque muitas vezes a gente termina dando murro em ponta de faca. O ideal que seja que o empreendedor, que é o proprietário da região, que já tem um loteamento aprovado há priscas eras atrás, etc., mediante um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, alguma coisa que o valha, porque a questão do direito adquirido também é questão controversa, está judicializada também aquela área, enfim. Essas coisas terminam gerando essas sombras, né? Como o Morro do Moreno também, um loteamento de 1969, aprovado, até o Cucuruto do Morro foi loteado. Então você tem que compatibilizar todas essas expectativas, né? Muita insegurança jurídica, então? É porque assim, tem loteamentos aprovados ali naquela região do Vale Encantado, loteamentos residenciais. Hoje, com a leste-oeste, a vocação daquela região, da leste-oeste, do entorno da leste-oeste, é mais uma vocação empresarial do que você fazer mais do mesmo em termos de loteamentos residenciais. Então, é compatibilizar essas coisas. E muitas vezes, por exemplo, se proíbe, por exemplo, a construção lá do supermercado Casa Grande, que está sendo inaugurado, foi inaugurado esses dias, né? Esses dias. Estava sendo proibida a construção lá porque se alegava que estava na área de abrangência da Lagoa Encantada. Então, assim, quando a gente sabe que já está dentro de outro bairro. Então, assim, tem muitos radicalismos nessa reflexão, o que termina contaminando muito o debate, né? Vila Velha tem outras áreas importantíssimas, precisando ser consolidadas, né? O Parque de Jacarenema mesmo, e aí nós conseguimos recursos internacionais para financiar alguns parques importantes, né? O Parque do Morro do Marista, né? Que é o Sítio Batalha, o Monumento Natural do Penedo, apesar de ser símbolo de vitória, é nosso de Vila Velha, o Morro da Manteigueira e também a Lagoa Grande na Ponta da Fruta. Para esses 4 parques, a gente conseguiu recursos do Fomplata, né, que estão sendo implantados agora, os recursos que nós conquistamos no nosso tempo. Acho que ali no Vale Encantado, depois de ultrapassada essa questão fundiária, porque tem áreas ali que pertencem ao Estado, que o Estado desapropriou, tem áreas que pertencem à família Laranja, que loteou a região, tem áreas que já foram negociadas, onde tem, por exemplo, a do Frio, que é hoje um polo logístico importante da cidade. Se você for visitar ali a do Frio, ali é um Maracanã de geladeiras, máquinas de lavar, etc., onde essas empresas de informática, de sites, vendem. Você acha que está comprando de Rio, São Paulo, já está aqui, o seu material já está aqui, vai chegar no dia seguinte à sua casa. Porque é um polo de distribuição importante da Grande Vitória. Quem trouxe essas empresas para cá? A do Frio vinha para cá no nosso tempo.
Então, assim, aquele galpão grande ali nas margens da rodovia Dali Santos é importante que consolide também que essas empresas possam ter a sua licença de operação, senão fica judicializado, prejudica todo mundo. Então é importante superar essa questão fundiária e depois você conseguir um recurso para poder fazer a implantação de um parque e preservando, conjugando a questão do crescimento econômico com a sustentabilidade da região. Então, todos esses outros parques, essa questão fundiária que você falou, ela já foi resolvida, por isso que você tem como trazer recursos para criar esses parques e a questão ali do Vale Encantado ainda está agarrado? Olha, você pode falar de cada um individualmente falando, né? A área ali do Penedo e do Morro da Manteigueira são áreas um pouco diferentes do ponto de vista geográfico, quem vai de carro, mas trata-se de uma mesma uma região una do ponto de vista ambiental, né? São áreas que pertenciam ao Vale do Rio Doce. A prefeitura desapropriou no passado a Vale. Hoje a prefeitura deve uma bolada na justiça de indenização dessas áreas, mas estão no nome da prefeitura. Jacarenema, o Estado perdeu uma ação de desapropriação movida pela família Oliveira Santos. O Estado foi condenado a indenizar a família, apesar de ser um parque municipal criado pelo prefeito Max Filho, Jacarenema. Como o Estado deve ao município de Vila Velha uma bolada dos royalties de petróleo de uma ação judicial que eu movi contra o Estado quando fui prefeito, né? O criador de caso aí, mas a ação que eu movi, ganhei. Tá? O município ganhou. Levou 15 anos, mas ganhou. Assisti a razão. Ganhou, mas recebeu? Não recebeu ainda, mas o Estado quer pagar entregando o Parque de Jacarenema. Não, a pergunta não é se recebeu. Olha assim, só. Vamos receber? Vou esclarecer. Vila Velha, né? Vou esclarecer. O Estado deve à Prefeitura 200 milhões de reais de royalties de petróleo que o Estado deveria repassar e não repassou. Quando eu era prefeito, cobrei isso. Judicializei. Não passou. Ganhei ação em 2000 Uma coisa que era para vir sem ação, né? Isso aí pirraça, né? Eu sei, querido, mas as coisas não são... Alice, as coisas não são como deveriam ser. Mas, enfim, o Estado deve 200 milhões. E o Estado deve... Não, mas é importante a sociedade saber dessa parada, né? O Estado deve à Prefeitura 200 milhões. A preço de 2020, quando estava na Prefeitura. O Estado deve também à família Oliveira Santos uma bolada desapropriar a reserva de Jacarenema, o Parque de Jacarenema. A Justiça transitou em julgado, o Estado deve desapropriar a família, deve indenizar a família Oliveira Santos. O que é que o Estado quer fazer? Prefeitura, eu vou te pagar o que eu te devo, te dando um parque, tá bom? Eu indenizo a família Oliveira Santos e te entrego o parque, pronto. Eu estava topando essa negociação com o Estado, para a gente poder receber o Parque de Jacarenema. Destravar o negócio. E destravar, enfim, eu estava topando. Mas aí chegou o final do mandato, não pude continuar nesse entendimento. Mas, enfim, cada área tem a sua história. Tem a sua história. O Morro do Moreno é todo loteado. Até o cucuruto do morro é loteado. Isso é bom, é ruim? Né? Bom em alguns aspectos. A família, né, proprietária do Morro do Moreno, mas na área da Marinha, não? Não, a família Aguiar preservou de não ter permitido uma invasão generalizada como os outros morros foram invadidos. Então, aquilo tem aspectos, né? Agora, a prefeitura tem dinheiro para indenizar as famílias? Não tem. Não tem. Muito caro. Mas então você fazer um mosaico ali de monumento natural, com reserva até de particular também, se pode conjugar então, isso, explorar hoje algumas pertence atividades. À família ainda. Pertence sim. Claro que há determinações de leis federais, né, que proíbem construção numa certa aclividade e tal.
Mas em 74, quando veio a lei do parcelamento do solo urbano, a lei federal, já estava loteado o Morro do Moreno. O loteamento do Moreno é de 69. Mas o pessoal comprou isso, pagou ou ganhou do Estado? O Isso? pessoal comprou, pagou. Comprou e pagou. Muitos construíram com ordem judicial, né? É isso aí. Então, assim, depende da área. Então, você tem que ir... onde você consegue avançar, você vai avançando, dando passos importantes, né? Complexo, é interessante né? você acompanhar e participar desse diálogo, né, na cidade. Tem o Ministério Público, que é um ator importante também, né? Muitas vezes termina inibindo alguns investimentos na cidade, né? Por exemplo, a questão do horário de sol, né? Então se proíbe, por exemplo, a construção daquele TAG, que o empreendimento está saindo agora. Ele estava bloqueado, liberou, Na e justiça, continua do o mesmo Ministério jeito. Público bloqueou na justiça e tal. Agora parece que liberou, né? Liberou, mas o projeto eu acho que é No o nosso tempo, eu estava na prefeitura, foi necessário reduzir o tamanho do prédio, um dos prédios, né? Porque ele ficava no cone de aproximação do Aeroclube da Barra do Jucu. Então o prédio ia ser mais alto, teve que reduzir bastante porque estava no cone de aproximação. Mas, enfim... Então não era questão da sombra Tinha um aspecto. Atingir O que determinou a decisão judicial que sustou a aprovação foi exatamente a questão do sombreamento na orla. Né? Porque ali na Praia da Costa, pelo amor de Deus, né, rapaz? Mas, enfim... Como é que permitiram que deu na ano área de passado, Itaparica, né? fazer o quê? Foi você não, né? Não. Foi Jorge Andes que aprovou a maior grande quantidade. Eu fui relator da CPI na Câmara, ao lado de Domingos Taufner, né? Fizeram Hoje a população festival. paga um preço caro, Quando eu né? assumi a prefeitura pela primeira vez, aí nós determinamos o gabarito menor. Por exemplo, aquele prédio da Alcabumachá, ele teria 33 andares. Com a nossa lei, ele teve 10 andares. Ali perto do Clube Libanês. Então tinha prédio ali mais alto que o Morro do Moreno, aprovado por Jorge Andes. Hoje então, você tem que fazer o quê? Hoje, para as pessoas aproveitar o sol ali na Praia da Costa, só se a prefeitura jogar a areia para frente, igual já fez em alguns estados, já fizeram isso, ou então você chega ali, dependendo da hora, você não pega mais sol, simplesmente você perde você perde o sol. Acabou. Isso aí. Agora, Vila Velha, arrecadação de Vila Velha. Você pode falar? Claro, bora. Qual é a arrecadação de Vila Velha hoje? E se for fazer um comparativo aqui perto, Vitória, por exemplo. Porque, pessoal, realmente é isso que você tocou no assunto aí, muito interessante. As pessoas olham Vila Velha como uma potência em arrecadação, que na verdade não é. Tem fama de rico. Mas, vou te dizer uma coisa. Vou pegar um dado de um ano que aproximou muitas receitas para dar ideia de grandeza. Em 2017, a relação foi a seguinte. A receita de Vila Velha foi de R$1 bilhão. A receita de Vila Em Velha. 2017. A receita de Vitória foi de R$2 bilhões. Vitória tem uma receita que é 2 Vila Velha. Daí a população de Vitória. Menor. Então já... 320 mil, Vila Velha 500 e tantos mil. Bom, Serra, estou dando 2017, que é muito fácil ter isso na mente. Vila Velha, 1 bilhão, Vitória, 2 bilhões. Serra, 1,5 bilhão. Cariacica, 800 milhões. Então, assim, a ideia de grandeza é essa. A nossa receita está mais para Cariacica do que para Serra, do que para Vitória. É verdade. Serra, eu costumo fazer uma comparação com Vila Velha. Serra tem uma ArcelorMittal de vantagens, né? Porque a receita da ArcelorMittal vai para o município da Serra e dá esse diferencial em termos de receita, né? E dá uma melhor condição de atender as diversas demandas da sociedade, né? Então, a receita... Vila Velha tem a sua receita de ISS muito boa, né? Praticamente a mesma de ICMS, que o Estado repassa aos municípios, né? A nossa principal fonte de receita... Mas você fala em 1 bilhão. 1 bilhão é tudo, independente da fonte. Tudo, é.
Independente da fonte. E o Então, gasto de Vila Velha hoje, com funcionário ISS público, com tudo hoje? ISS com ICMS, mais ou menos um pelo outro. IPTU é o maior IPTU do estado, é de Vila Velha, né? Mas, por melhor que seja, E o pessoal representa paga? uns 7% A da arrecadação receita. de IPTU, por exemplo, Vila Velha hoje, desculpe, a gente tem tantas moradias, tantos empreendimentos Não aí. chega a 10% da receita. Não chega. Não chega. A receita de Inclusive, eu tô ISS com o meu vem do atrasado. Porto de Vitória, Porto de Vila Velha. Eu tenho que acertar. Não chega a 10% da receita, né? Mas, enfim. É muito pouco. Mas nós deixamos o município saneado, triplo A, no conceito do Tesouro Nacional. Triplo A, o que significa isso? Para as pessoas que estão em casa entenderem o que é. 3 vezes conceito A, né? Junto ao Tesouro Nacional. É a nota de bom pagador, de saneamento das contas públicas, de capacidade de investimento, de capacidade de endividamento. Então, triplo A junto ao Tesouro Nacional é um conceito de excelência do grau de investimento que o município recebe, né? Por exemplo, quando o Brasil recebe grau de investimento dessas agências internacionais, aí é um bom pagador e tal, aí cresce o interesse dos investidores de investir no Brasil, gerar emprego, gerar renda, desenvolver. Entendi. Quando o município tem essa fama de bom pagador, ele consegue crédito fácil, mais barato na praça. Foi o que a gente fez com o Fomplata, esse financiamento, esses parques a gente viabilizou, a infraestrutura em vários bairros da cidade, Pontal das Garças, Darri Santos, Santa Paula 1, Santa Paula 2, Balneário Pão da Fruta, Cidade da Barra, São Conrado, Riviera da Barra, enfim. Essas obras que a gente viabilizou através do financiamento do Fomplata, que as obras estão sendo entregues ao município, entendeu? Mas, poxa, 1 bilhão só o município de Vila Velha todo dia arrecada por 2017, ano. é isso aí. É isso 1 aí. bilhão. A ordem de grandeza é essa mesmo. É muito pouco, né? É para o tamanho do desafio, uma cidade com mais de 500 mil pessoas, né? 500 mil habitantes. Mas assim, a receita e o gasto. Né? Que qual é o gasto que uma prefeitura tem? Vamos assim, falar para os nossos telespectadores. É o quê? Qual é o gasto da prefeitura? Tem que aplicar 25% na educação, no mínimo. Tem que aplicar 15% na saúde, no mínimo. Né? Tem o percentual que a Câmara tem direito, girando em torno de 6% da receita do ano anterior. Então, você tem esses percentuais, né? Tem o percentual máximo que você pode gastar com o pessoal, né? Então, assim, você tem que administrar esses números todos. Segurança pública, quanto você falou? Segurança pública? Segurança pública não tem um percentual definido, né? Vila Velha tem uma guarda municipal, que no nosso tempo a gente completou os quadros da guarda, são 300 homens, né? E implantamos tem concurso agora de novo, né? Implantamos o plano de cargos e salário da guarda municipal. Valorizamos a guarda municipal de Vila Velha, entendeu? Então, desse 1 bilhão, se a gente for falar aí, a gente gasta... tem condições de chegar no final do ano, a gente recolheu 1 bilhão, pagou tudo certinho, sobrou ali 100 milhões? A gente pode falar isso, que chega no final do ano com dinheirinho em caixa? Não, depende da administração, né? Depende Quando é uma boa administração, vai deixar recurso em caixa, vai deixar o município equilibrado. Nós deixamos 291 milhões de reais em caixa. Você então deixou a prefeitura de Vila Velha com 291 milhões em caixa? Em caixa. E o recurso do Fomplata contatado. E a cidade com conceito triplo A, junto ao Tesouro Nacional. Tanto que o Arnaldinho, o atual prefeito, chegou no final do seu primeiro ano de mandato, pôde dar abono aos servidores, no segundo ano já não está dando abono mais, amigo. Né? Então, assim... Ele no primeiro ano deu, no segundo ano ele veio no embalo da nossa administração. No segundo ano, a coisa está tendo algum problema aí. Os professores mesmo, né, hoje manifestaram sua insatisfação, porque, historicamente, sempre recebem. No final do ano, você tem que aplicar, no mínimo, o percentual do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação. E eles passaram em brancas nuvens. Então, esse ano eles não têm esse abono?
Você tem que perguntar aos professores. Traz um professor aqui, ó, para dar entrevista. Professor da rede municipal. Traz um professor aqui para falar sobre isso. Porque, Como é que foi a sua remuneração? o Estado que vai dar ou a Prefeitura O de Vitória? Estado, as prefeituras estão dando, a só de Vila Velha que não está dando. Não vai dar. Não, pelo menos que não foi anunciado até Isso aí. agora. Então, depende da administração. Entendi. Você, quando assumiu nos anos 2000, lá os primeiros anos, você pegou dinheiro em caixa? Peguei dívida. Peguei dívida. Perguntar direitinho. Perguntar direitinho, o pessoal vai lá, hoje tem muito disso, o pessoal vai, corta os pedacinhos e faz os fake news. Quando você assumiu a prefeitura de Vila Velha, tinha dinheiro em caixa? Tinha dívida em caixa. Tinha dinheiro em caixa. Não tinha dinheiro em caixa. E quando você entregou 8 anos depois? Vou dizer mais uma coisa. E a folha de pagamento de dezembro não tinha sido paga. Quando eu assumi, em janeiro de 2001, a folha de dezembro não tinha sido paga, não tinha dinheiro em caixa para pagar a folha. E aí, como é que você arrumou? Quando eu deixei a prefeitura, deixei tudo em dia e cidade no azul. Pegou emprestado com o quê? Fala aí para eu pedir também. Cidade no azul. Não, a gente fez o nosso trabalho e entregamos a cidade saneada. Sempre, muitas pessoas me criticam, Max Filho, você deixou recurso para o Arnaldinho, fazer o nome dele e tal. Eu falei, olha, eu não sei fazer diferente, sempre vou deixar melhor do que eu peguei. Não foi diferente com o Nilcimar, deixei a cidade em dia, com dinheiro em caixa, as contas pagas, e o município equilibrado. Não sabemos fazer diferente. O Nilcimar não se reelegeu, o Rodney também não se reelegeu. Você não se reelegeu. Me reelegi na primeira. Não, ok. Na primeira. Estou falando assim, de 2010 para cá, tá difícil alguém se reeleger em Vila Velha. O único prefeito reeleito na história da cidade de Vila Velha está falando contigo aqui hoje. O único dos anos 2000 para cá. A reeleição foi implantada em 98, na reeleição de Fernando Henrique. Porque a gente tem que... Assim, verdade. A reeleição foi implantada em 98. 98. Jorge Andes tentou ser reeleito e não conseguiu. Eu fui eleito em 2000 e fui reeleito em 2004. Eu gostei do prefeito Jorge Andes, acredita? Eu fui reeleito em 2004. Foi muito bom. E depois disso veio Nilcimar, veio Rodney e eu voltei. Eu fui prefeito 3 vezes. Verdade. Então, em toda essa fase, o único da história que foi reeleito é este que vos fala. Você acha que o que faltou para você se reeleger agora? Essa onda de renovação? Faltou trabalhar melhor o marketing nas redes sociais? O que você acha que foi? Olha, Scooby, o sucesso eleitoral é a combinação de diversos fatores positivos. O sucesso é a combinação de diversos fatores positivos. O insucesso é a combinação de diversos fatores negativos. Então não tem um aspecto apenas. Entendi. E tal. Mas você acha que teve vários aspectos negativos que contribuiu? Querido, a pandemia. Teve uma pandemia no meio, querido. Pandemia. Aquele gelo baiano na aula da pré-constituição prejudicou? Eu me lembro de uma expressão que o Betinho, saudoso Betinho Queiroz, dizia. Na solenidade militar, aí tinha a hora da salva dos 21 tiros. Aí na hora da salva dos 21 tiros, não acontece a salva de 21 tiros. Aí o comandante procurou seu imediato. A informação, por que não houve a salva de 21 tiros? Aí o imediato se apresenta e fala, senhor comandante, por 11 motivos. Primeiro, não tinha pólvora. Precisa dizer mais algum motivo? Então nós tivemos diversos motivos. Bota uma pandemia nesse caminho. Verdade. É suficiente ou não é? Eu acho que é suficiente, né? Mas enfim. Para todo mundo. Aí é um seminário. Todo administrador, nesse período pandêmico, não foi fácil. Mas enfim. Não foi fácil. E eu era o único candidato à reeleição na Grande Vitória. O movimento contra a reeleição, contra um continuismo, eu vinha de 3 mandatos. A oposição vendeu com muita competência. Ele está querendo ir para o 4º mandato. Não era 4º mandato,
consecutivo. Mas, enfim, Não, ok. foi competente no sentido de divulgar isso. Mas, enfim, aí cabe um seminário e vários outros fatores, a questão de comunicação também. Eu fiquei sem rede social no período, enfim. Foram vários fatores. Você acha que como que foi administrar uma cidade como Vila Velha, uma cidade extremamente bolsonarista, e aí o bolsonarismo você traz também o negacionismo, administrar uma cidade tensionada desse jeito para esse quesito, e aí você teve a questão do gelo baiano, a galera não ir na praia, no calçadão, para questão, né, não se aglomerar e tal. Como é que foi para você lidar com isso e tentar administrar, dialogar com as pessoas, tentar entender? Como é que foi? Quer falar sobre isso? Meu chefe, eu acho que você já pode me convidar para um próximo podcast que eu volto. Porque eu lembro que o negócio do gelo muita baiano coisa. foi brabo. Tem muita coisa que a gente pode voltar a abordar. Tem assunto aqui Foi brabo. para mais de metro. Mas, rapaz, tem que chegar em casa para jantar ainda, rapaz. Poxa, esse cafezinho tá muito bom e tal. Tá mas bom. não- O bolinho, a gente, Mas não é um prato a gente de faz aqui o feijão, né? seguinte: o bolinho, convidado, sempre quando ele vai embora, ele leva um pouquinho dos bolinhos para cá, porque a Opa. esposa fala o seguinte: eu tenho vontade de comer aquele bolinho que você não trouxe para mim. Tá certo. Tá Max. certo. Mas, Kobe, prazer estar aqui contigo. Verei outras vezes. desde Não, a você gente me tem que convite. continuar esse bate-papo, Tá bom? porque é muito bom você conversar com alguém que já esteve à frente de um município, porque para as pessoas que estão em casa, eles não têm, assim como eu, a dimensão da complexidade que é. Quando você falou Vila Velha 1 bilhão, Vitória 2 bilhões, Serra 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio e Cariacica 800 mil, as pessoas tentam comparar um prefeito com o outro. Ah, que Serra está crescendo, que Serra está isso, aquilo outro, e Vila Velha está ficando para trás. É Mas não comparar tem dimensão- laranja com banana, né? não tem dimensão da complexidade que é. E é importante que se diga isso para as pessoas, assim, não apontar o dedo. Não apontar o dedo e ter mais empatia com quem está ali governando. Eu acho bacana, eu acho bacana. Eu acho sim que o atual prefeito, o Arnaldinho, ele está sabendo atrapalhar a questão das mídias dele, divulgar o trabalho dele. Eu acredito que a questão da praça aqui, da prainha, do Natal, tem trazido, não sei o custo disso aí, mas tem Dessas trazido. estruturas, a forma mas que foi contratado. não sei, isso aí, sua esposa para o Tribunal de Contas, ela vai saber falar melhor que eu. Mas tem trazido Vila Velha para o cenário novamente. Para o cenário novamente, tanto midiático quanto... As pessoas têm visitado, não estão precisando subir lá para Domingos Martins para visitar, tem vindo aqui na praça. Então, eu acho que é uma boa sacada boa essa questão dele aí. E concordo com você quando você falou da questão da pandemia, um ponto que eu não tinha tinha esquecido, em questão da reeleição, que realmente para todo administrador, Casagrande, Bolsonaro. eu acho que ele complicou ainda mais o que poderia, já estava difícil para todo mundo, ele Mas complicou ainda mais com as falas O Brasil dele. reelegeu todos os presidentes que foram candidatos à reeleição. O Brasil reelegeu todos os presidentes. Fernando Henrique foi reeleito. Lula foi reeleito. Dilma foi reeleita. Bolsonaro foi o que não foi reeleito. O Brasil Ok. criou uma tradição de reeleição de presidente. Né? Criou-se. E aí caiu-se na falsa impressão de que era 8 anos de governo e não 4. Isso. E aí não se trabalhou, talvez, uma forma de conduzir para que isso acontecesse. Então, tipo assim, automaticamente isso vai acontecer. E não é verdade. Mas, como você falou, a sua esposa deve estar te chamando aí. E, meu amigo, tá na hora aí, 10 horas da noite. Vamos marcar um outro bate-papo, se Sou à tiver sua disposição, disponibilidade. Sônia. Eu agradeço aí o carinho.
Teve o pessoal do SOS Cubilândia, teve aqui, falou algumas coisas, se tiver na próxima oportunidade de tocar no assunto também. Mas eu abriu a mente das pessoas em termos do que é uma administração pública. Principalmente a questão ali das áreas onde tem que, muita questão jurídica ali e acertar isso, é só chegar ali. Porque eu vou falar para você sinceramente, eu meto pau na questão do Vale Encantado. Por que ninguém fez nada aqui até hoje? Por que ninguém fez nada? A gente não tem dimensão da complexidade que é. E enquanto a gente não sabe, a gente julga da forma que é, que a gente imagina que é. E muitas vezes não é justo. Então, sim. Agora, você olha para essa câmera e fica à vontade para falar o que você quiser a respeito do Max Filho, um conselho, um agradecimento para a sociedade, o que você quiser falar para essa câmera, fica à vontade. Bom, quero agradecer você o convite, né? Agradecer aqui a sua produção, agradecer a quem pôde nos acompanhar também, ou que vai acompanhar também, assistir depois. Nós estamos na semana do Natal, né? Quero desejar um Natal muito feliz, né? Que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que veio ao mundo revelar o amor de Deus para com a humanidade, que isso possa ter efeito no meu coração, no coração de cada um de nós, e desejar um Natal muito feliz às famílias de Vila Velha, às famílias capixabas, às famílias brasileiras, né? Que Deus possa fazer morada no nosso coração, no nosso lar. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal a todos vocês. É isso aí. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, com uma experiência administrativa muito grande. Foi um prefeito que cuidou muito da questão, principalmente da educação pública. As mães de Vila Velha agradecem muito, com todas elas, quando eu vou conversar com elas, agradecem muito o prefeito Max Filho pela questão da educação das creches infantil, das creches do Espírito Santo. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora nesse bate-papo. Acompanhe os cortes também, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para nós.